Antes do aplauso, há sempre um silêncio que ninguém vê. Este é o Entre Cenas e porque todas as vidas têm um bastidor e é precisamente aí que mora toda a verdade. O meu nome é Luís Reboredo, seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast. Bom, seja então muito bem-vindo ao primeiro episódio oficial do podcast Entre Cenas. E sim, este é oficialmente o primeiro episódio, até porque o outro episódio para mim foi um episódio teste, para mim. Atenção, não invalida nada daquilo que eu tenha dito e partilhado com vocês, mas para mim foi um episódio de testar aqui as luzes, os microfones, a câmera, o tripé por aí fora. E eu estou aqui assim a olhar à volta, quem está a ver a parte do vídeo do podcast, eu estou assim a olhar à volta porque a verdade é que a minha sala está virada do avesso. Eu neste momento tenho cobertores por todo lado, tenho um lençol branco gigante aqui à minha frente por causa da softbox, tenho um tripé montado no meio da sala e a verdade é que eu acho que se entrasse neste momento aqui alguém, das duas uma, ou achava que eu tinha tido um surto psicótico e que estava maluco, ou então simplesmente achavam que eu tinha acabado de ser assaltado e pronto. Mas bom, isto a gente vive bem no meio desta bagunça durante uns minutos e está tudo certo porque o retorno que isto tem compensa este pequeno caos que crio aqui na minha sala. E aproveito para agradecer-te individualmente a cada um de vocês que estão desse lado por continuarem comigo, porque aquele primeiro episódio foi uma introdução, foi uma apresentação, uma coisa bem curtinha, bem compacta, e se vocês chegaram a este episódio número 1, é porque houve ali algum momento em que vocês se identificaram com aquilo que eu partilhei, houve ali algum momento em que vocês se sentiram em casa e muito provavelmente se calhar ficaram curiosos com esta jornada que iniciei. E para mim é extremamente importante e deixa-me muito feliz saber que vocês querem fazer parte desta jornada e querem viver esta jornada comigo. Porque eu acredito que daqui a uns tempos a gente vai olhar para trás e vai dizer: uou, este podcast cresceu, o Luís cresceu e está a conseguir as coisas dele e os sonhos dele, e acho que isso é super bonito e espero mesmo que, tanto quanto eu quero que este projeto e que eu artisticamente cresça, que vocês cresçam também e que consigamos juntos acompanhar e partilhar este crescimento que tenho a certeza que vai ser incrível. Ou então simplesmente estás desse lado à espera que isto dê merda e está tudo certo, mas lamento informar, estás a perder o teu tempo porque eu tenho a certeza que isto vai ter um bom rumo e que a gente se vai divertir à grande aqui. Vamos ter episódios do 8 ao 80, vamos chegar do 8 ao 80 em menos de nada e por isso, se aceitaste ficar nesta viagem, agora aguenta a conga até ao final, aperta o cinto porque vamos dar início então ao primeiro episódio. E eu hoje, para este episódio, trago um tema, ou melhor, trago uma palavra que é um bocadinho contraditória aqui no mundo dos podcasts e das conversas, porque nós sabemos que isto é feito, não é, de diálogo. E a palavra que eu escolhi foi silêncio. Yeah. E era um bocadinho estranho se agora ficasse tipo 10, 15 segundos em silêncio assim de nada. Provavelmente tu ias ver tipo ao teu telemóvel ou ao teu tablet se tinhas posto pausa no podcast, ou então ias só dizer: este gajo é maluco e scroll e não ias ouvir este podcast. Mas pronto, não é esse silêncio que eu quero falar, não é esse silêncio que eu quero trazer aqui. O silêncio que eu vos trago hoje é, é aquele silêncio que vive, ou melhor, que existe antes de um aplauso. É aquele silêncio que nós ouvimos momentos antes de tomarmos uma decisão importante. É, é aquele silêncio onde nós muitas vezes nos perdemos, mas onde também muitas vezes nos encontramos. E é exatamente aí que nasce o Entre Cenas. Foi num silêncio da minha vida pessoal, da minha vida artística, da minha vida profissional, que o Entre Cenas se tornou em algo palpável, em algo verdadeiro. E é um bocadinho por aí que eu queria começar este podcast hoje. Eu hoje gostava muito de vos falar um bocadinho de quem é este Luís que está em frente a esta câmara, a falar para o microfone, o Luís artista, o Luís ator, criador de conteúdo, e gostava que vocês percebessem que antes deste Luís existe uma outra pessoa que teve uma vida completamente normal, com um emprego completamente normal,
igual a tantos outros, e que essa pessoa teve que ter muita coragem para poder chegar aqui, ao Entre Cenas, a este podcast e a este primeiro episódio. Então, muito resumidamente, durante 8 anos, a minha vida acabou por ficar um bocadinho dividida entre 2 palcos. O palco artístico, em que eu sonhava ser ator, ou melhor, eu sonho ser ator, e o palco profissional, que era precisamente a minha vida profissional naquele momento. Ou seja, eu vivia preso, entre aspas, na vida profissional, que era o restaurante dos meus pais e do meu irmão, em que era um emprego que me obrigava a estar lá fisicamente de manhã à tarde e à noite. Tinha a minha remuneração ao final do mês tudo certo, que dava para comprar pequenos prazeres momentâneos, que agora eu percebo que sempre foram prazeres momentâneos. E paralelamente tinha a minha vida artística, o meu palco artístico, que eram os castings, que eram as audições, que eram os workshops por aí fora. E eu, durante muito tempo, eu acreditei que conseguia sempre equilibrar estes 2 palcos. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, eu percebi que efetivamente isso era possível, mas que não era sustentável. Ou seja, que iria haver algum momento da minha vida que ia ter que deixar um desses palcos para trás. Bom, a verdade é que conciliar estes 2 mundos nunca foi só, ou melhor, não foi sempre uma questão de agenda. Nos últimos tempos acabou por se tornar mais numa questão emocional do que agenda. Ou seja, eu tinha dias em que eu me sentia culpado por estar a sonhar alto demais, e ao mesmo tempo eu sentia-me ingrato por querer sair do restaurante. Isto porque chegou um momento em que estar ali no restaurante já não estava a fazer sentido para mim. Eu sentia que não estava sequer a viver já mais o meu sonho. Ou seja, aquilo era um sonho de família, ou começou por ser um sonho de família, mas eu levei algum tempo a perceber que eu sonhava com aquilo para os meus pais e para o meu irmão, porque era o meio deles, a área de trabalho deles, mas que eu sonhava com aquilo, mas que eu não queria fazer parte daquele sonho. Eu sei que isto é um bocadinho abstrato e até mesmo complexo, mas acho que não me consigo expressar melhor. E então eu acabei por ser um bocado engolido por esse sonho que eu sonhava para alguém e que ao mesmo tempo eu acreditava que era meu, mas a verdade é que não era. Então pus o meu sonho um bocadinho de lado, um bocadinho, bastante de lado durante muito tempo. Isto avançando agora assim no tempo e indo até 2024, ou melhor, antes de 2024 eu tinha conseguido fazer uns trabalhos, os meus primeiros trabalhos assim com alguma visibilidade, tinha gravado a minha primeira série para a RTP. Em 2024, agora sim, gravei uma curta-metragem que foi nomeada para alguns festivais, que paralelamente no final de 2024 recebe uma nomeação para o festival entre curtas-metragens de Portugal, e eu recebo a minha primeira nomeação como melhor ator secundário. Foi a primeira vez que eu recebo uma nomeação para mim, ou melhor, pelo meu trabalho. E eu fiquei um bocado tipo, what? Imaginem, foi uma curta-metragem que surgiu num contexto, pá, de sorte mesmo. Eu fui fazer uma leitura à livraria Lelo, a convite de um autor, e no momento em que eu fiz essa leitura estava lá sentado um realizador que estava a acabar um projeto, não sei o quê, e no momento em que me viu a fazer a leitura, ou que me ouviu a fazer a leitura, houve aquele clique do, este é o meu personagem. Pronto, e foi falar comigo, entretanto fechamos as coisas para a curta-metragem. Pá, eu nunca pensei que aquela conversa, meses mais tarde, fosse ter essa dimensão. Pronto, em abril desse ano fui então aos prémios, não trouxe o caneco para casa, infelizmente, mas a verdade é que eu também estava a competir, palavra horrível para se usar neste meio, mas a verdade é que eu estava a partilhar a nomeação com colegas que tinham trabalhos também eles fantásticos, e por isso estava tudo muito, muito taco a taco, e acho que foi super, super válido a premiação. Mas para mim aquilo, meses ou semanas mais tarde, eu percebi-me que aquela premiação foi muito mais do que uma premiação do meu trabalho. Foi um reencontrar
do meu propósito. Ou seja, eu percebi que eu estava-me a dedicar 90% ao restaurante, 5%, 5% à minha carreira artística e 5% à minha vida pessoal. E foi naquele momento em que eu percebi, ok, eu mesmo dedicando-me só 5% à minha carreira artística, eu consegui isto. E se eu inverter os papéis? E se eu me passar a dedicar 90% à minha carreira artística, 5% ao restaurante e 5% à minha vida pessoal? Ou então, pronto. A verdade é que não é possível dedicar-nos 5% a um restaurante. Ou estamos, ou não estamos. E foi exatamente esta questão do ou estamos ou não estamos que começou a pesar na minha decisão de sair ou não do restaurante, de seguir ou não aquele sonho. Eu por fora exteriorizava sempre que conseguia gerir aquilo. Durante anos foi assim. Eu aos meus pais, ao meu irmão, mostrava que era super fazível estar no restaurante, ir a castings, fazer trabalhos no mundo artístico e voltar para o restaurante, fazer o marketing do restaurante. Aos meus amigos eu dizia também que era uma fase, que depois um dia ia conseguir vingar na minha carreira profissional a nível artístico e que largava o restaurante e estava tudo bem. Mas a verdade é que por dentro eu estava constantemente a viver em conflito de emoções, porque eu sabia o que queria, mas não sabia como chegar lá. Ou melhor, não tinha coragem para chegar lá. E foi precisamente em setembro do ano passado que eu tomei das decisões mais difíceis e mais importantes da minha vida. Eu decidi sair do restaurante. Foi uma decisão que foi pensada desde maio. A primeira dúvida surgiu em maio. Eu interiorizei-me, olha, vou fazer o verão, porque o verão é muito trabalho mesmo, e depois em setembro vou pensar nisto com calma e perceber o que é que se está a passar e se calhar é só uma fase, excesso de trabalho, cansaço. Mas a verdade é que chegou setembro e eu percebi que não fazia mais sentido, que não queria continuar ali, que aquilo já não era o meu sonho. Então eu comuniquei aos meus pais e ao meu irmão no dia 21 de setembro. É engraçado como a gente nunca se esquece estas datas em que a nossa história toma um rumo completamente diferente, não é? E eu então no dia 21 de setembro decido falar com os meus pais e com o meu irmão, dizer-lhes que quero sair do restaurante e essa decisão não vem acompanhada de aplausos. Não que eu estivesse à espera desses aplausos, pelo contrário, porque acaba por mexer um bocadinho com a estrutura da empresa, com a estrutura familiar, da forma como as pessoas passam a olhar para mim, as pessoas neste caso, os meus pais e o meu irmão passam a olhar para mim, porque no fundo eu tinha também um sentimento de culpa e de certo modo de ingratidão, porque culpa por estar a sonhar alto demais e ingratidão por ter contribuído para aquilo e agora agora que as coisas estavam a funcionar e que a máquina tinha engrenado, estava simplesmente a descartar. E eu senti que estava só a deixar a minha família para trás. E a verdade é que essa decisão ou essa comunicação surge com um silêncio gigante. É um silêncio arrebatador que durante muitos dias, muitas semanas, me fez sentir culpado. Não julgo a minha família por isso. É super válido este silêncio. Eu lembro-me naquele dia em que eu partilhei a minha decisão. No caminho para casa eu chorei, baba e ranho, mesmo. Mas, ao mesmo tempo, estranhamente, pela primeira vez na minha vida, eu senti uma honestidade imensa comigo mesmo. Eu nunca tinha sentido isso. E senti, de certa forma, pela primeira vez, um egoísmo próprio. Eu sei que isto acaba por ser um bocado contrassensual, porque o egoísmo não tende a ser uma coisa boa, mas foi um egoísmo próprio. Ou seja, senti que, pela primeira vez em muitos anos, eu estava a correr atrás de mim, atrás do meu sonho, das minhas coisas, do meu objetivo. E isso acabou por, ao longo do tempo, equilibrar aqui um bocadinho as minhas emoções e a minha balança emocional. Bom, se eu senti medo no último dia em que fui trabalhar, eu senti.
Muito medo mesmo, muito medo. Mas ao mesmo tempo eu senti-me aliviado. Eu senti que tinha encerrado um ciclo, senti que a partir dali as coisas iam tomar um rumo diferente, que iam ter mais sentido e que não ia voltar atrás. Se eu senti insegurança, também, porque nós saímos de um espaço seguro para nós, em que sabemos com o que contar ao final do mês, sabemos a nossa rotina já de cor, de trás para a frente, e vamos para um lugar desconhecido. Mas ao mesmo tempo em que eu senti essa insegurança, eu senti também pela primeira vez que estava a criar o meu espaço próprio. E isso foi das coisas mais importantes que me aconteceu. Eu mudei a minha rotina completamente, comecei a conseguir organizar muitas coisas que estavam caóticas na minha vida e as coisas começaram, ou melhor, as coisas não começaram, as coisas estão a fazer sentido aos poucos, porque a verdade é que esta decisão aconteceu há 3 meses, é muito recente. Ah, hum, E eu percebi que o cansaço que eu vinha a sentir naqueles meses, ou naqueles últimos anos, aquele cansaço físico, aquele cansaço emocional, que não vinha do trabalho em si, porque opá, a restauração é um trabalho bué pesado. A gente leva muitas horas naquele corpo, é um facto. Mas a verdade é que eu senti que esse cansaço vinha do facto de eu estar a tentar ser alguém num lugar que não era o meu. E isso aos poucos estava-me a consumir. Eu sentia que todos os dias aquele que eu achava que era o meu sonho me estava a roubar um pedaço de mim, até que eu percebi que de facto não era o meu sonho. E, e percebermos isso é uma cena assustadora, é uma cena que nos deixa um bocadinho, uou, para onde é que eu estou a caminhar? Bom, e chegamos então ao ponto em que nasce o Entre Cenas, este podcast. Eu, assim que saí do restaurante, eu precisei de estar comigo mesmo, perceber onde é que eu queria as coisas, como é que eu queria as coisas, organizar-me e comecei então a escrever este podcast e perceber, eu preciso de ver a minha jornada daqui a uns anos e perceber o que é que eu fiz há uns anos atrás, as decisões que tomei e preciso que isso me inspire de certa forma. Por isso, neste momento, eu ainda estou a aprender a viver fora dessa rotina. Neste momento vivo como artista, vivo feliz, ainda não atingi um terço dos meus objetivos, mas sei que estou cada vez mais próximo deles. E eu ainda este fim de semana utilizei esta expressão inúmeras vezes, que isto é um voo. E existem aquelas pessoas que querem voar a curta distância, então é um voo curtinho e não precisam de subir lá no alto, não é? Voam e aterram. E depois existem aquelas pessoas, que é o meu caso, que sentem que isto é um voo intercontinental, então que querem descolar, subir, 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 subir lá para cima, fazer o voo e na verdade não sabem muito bem quando é que querem aterrar. E eu sinto que há 3 meses atrás este voo descolou e que neste momento está a começar a subir e que este podcast é, é essa subida. Muito provavelmente vocês que estão desse lado nunca trabalharam num restaurante, se calhar muitos de vocês nem sequer são artistas, mas eu tenho a certeza que em algum momento da vossa vida ou da vossa jornada vocês já estiveram neste lugar, neste silêncio, já se sentiram impotentes, já se sentiram incapazes ou sem coragem de tomar essas decisões e deixaram-se engolir por esse silêncio que tantas vezes nos assusta. E, e acabamos, ou melhor, acabaram neste sentido por viver um caminho ou por traçar um caminho que nem sequer era o vosso. E eu acho que às vezes falta-nos isso, falta-nos a coragem, a determinação e perceber se somos realmente pessoas felizes naquele momento que estamos a viver. E a nossa vida muitas vezes resume-se entre o ficar e o ir, entre o aguentar ou o arriscar,
E sobretudo a nossa vida é sobre o que é verdadeiro, o que é certo, o que é falso, o que é errado, e andamos sempre nestas questões que parecem banais, mas a verdade é que têm muito impacto na, nos nossos sonhos e nos nossos objetivos. E agora que falei nisto das decisões, vou-vos contar assim uma história super rápida, que uma altura aconteceu quando estava de férias nos Açores com uns amigos meus, que foi, nós estávamos no Ilhéu, e aquilo tem lá uma zona que dá para saltar para o mar. Pá, e a gente estava lá, salta, não salta, vai, não vai. Eu sou um cagão nestas cenas e eu não queria ir. E os meus amigos, mano, mas tu tens que ir, e de ski, vai. E eu não vou. Pronto, e nisso ao nosso lado estava um senhor, pá, na casa, sei lá, seguramente no alto dos seus 70 e muitos, 80 anos. Ah, pá, estava o senhor com a sua cuequinha e tal, na filinha para ir saltar. E ele percebeu-se da situação de que eu não queria saltar e que estava com medo. E o senhor mete-se ali assim no meio de nós. E dizia, amigos, então o jovem não quer saltar. E eu, não, pá, não gosto muito, tenho medo e tal. E o senhor diz isto, eu nunca mais me esqueci desta frase. Jovem, na vida temos muitos momentos. E este momento, ou você salta agora, ou daqui a 60 anos vai se arrepender de não ter saltado. Isto é uma regra para a vida. E nisto ele acaba de dizer esta frase, é a vez dele saltar e ele, sem medo nenhum, pá, atira-se para a água. Aí eu fiquei a olhar para aquilo. No momento eu fiquei assim, mano, este homem é maluco. Mas depois, uns dias mais tarde, aquela ideia amadureceu e eu, realmente. E a verdade foi que eu saltei, foi super divertido e eu pensei, se eu não tivesse saltado, muito provavelmente daqui a uns anos ia olhar e dizer assim, porquê é que eu não saltei? E isto aplica-se na nossa vida, às vezes porquê é que eu não ia experimentar? Se der errado, pelo menos tentei. Sei que aquele não é o caminho, mas pelo menos tentei. E é um bocadinho essa ideia que eu vos queria transmitir hoje. Espero que se tenham identificado com um bocadinho deste percurso, que vos tenha inspirado de certa forma a mudarem algo que às vezes não esteja tão certo na vossa vida e que vos falta aquela coragem. Espero que este episódio seja essa coragem, esse empurrãozinho que precisavam de ouvir, esse abraço de um amigo que às vezes não conseguimos pedir ou ter. E eu queria fechar este podcast e vou pegar aqui na minha cábula com a nossa pergunta que eu preparo sempre todos os episódios, de forma a pensarmos um bocadinho no que é que andamos aqui a fazer. E a pergunta que eu preparei hoje para vocês, e para mim também, é a seguinte: que parte da tua vida tu estás a viver em silêncio, à espera de um aplauso que muito provavelmente nunca vai chegar? E é isso. Pensa no momento em que estás da tua vida, para onde queres ir e se estás cada vez mais próximo ou mais distante do teu sonho. Este é o Entre Cenas. Todas as vidas têm um bastidor, ou melhor, todas as vidas têm um bastidor, e é exatamente aí que mora toda a verdade. Mais uma vez, obrigado por estares desse lado. Segue-nos nas redes sociais e eu espero por ti no próximo episódio. Até já.